Eu presenteei meus pais com uma mansão à beira-mar de $425.000 pelo aniversário de 50 anos de casamento deles. Quando cheguei, minha mãe estava chorando e meu pai tremia. A família da minha irmã havia tomado conta da casa. O marido dela se aproximou do meu pai, apontou para a porta e gritou: "Esta é a minha casa. Saia." Minha irmã riu até que eu entrei, e então o silêncio caiu. Meu nome é Thomas. Tenho 37 anos, sou o filho mais velho, aquele que conserta tudo. Sou neurocirurgião. Vivo entre um armário no hospital e uma mala em casa. Organizo minha vida em páginas e horários das 4 da manhã. Não bebo muito, corro sempre que posso e economizo quase tudo que ganho, porque cresci lidando com taxas de cheque especial e aprendendo a esperar pelo próximo mês. Quando criança, traduzia o pânico dos adultos. Vai ficar tudo bem, eu dizia aos 10 anos, enquanto minha mãe chorava por causa do aluguel atrasado. Aprendi o gosto do medo e a forma das emergências. Aprendi a ser útil. 2 semanas atrás, meus pais completaram 50 anos de casamento. Eu queria que eles tivessem uma vitória real. Um lugar onde o ar cheirasse a sal, os pisos não rangem e nada lembrasse cupons ou móveis de segunda mão. Encontrei uma pequena casa azul sobre a água. Um pouco torta, sim, mas aconchegante. Deck branco, 2 palmeiras na frente, janelas que cantam quando o vento vem da Bahia. $425.000. Comprei em nome deles, organizei os serviços, abasteci a geladeira e deixei uma cartinha na gaveta de talheres para manhãs preguiçosas e risadas altas. Amo chá. Não contei a ninguém, nem à minha irmã. No dia, fui de carro com um bolo e uma garrafa de cidra espumante. O oceano estava limpo, o céu daquele azul irritantemente perfeito, e eu me senti feliz de forma boba. Estacionei na entrada e vi o SUV de outra pessoa já lá. Isso não estava certo. A porta da frente estava escancarada e a tela batia com o vento. Entrei. Minha mãe estava na cozinha segurando um pano de prato como se fosse uma bandeira branca. Os olhos dela estavam vermelhos. Meu pai estava sentado em uma cadeira, ombros curvados, mãos trêmulas, caixas espalhadas por toda parte. Vozes altas vinham do corredor. Um desenho infantil tocava na sala, que eu ainda nem tinha ligado. Mal consegui falar com minha mãe, quando ele apareceu, meu cunhado Kyle, descalço, cerveja na mão, camisa de futebol. Ele se colocou na frente do meu pai, apontou o dedo para a porta e gritou: "Esta é a minha casa. Saia." Do sofá, minha irmã Júlia riu: "Relaxa, pai. Só estamos nos instalando." A tampa de plástico do bolo me machucou a palma da mão. Algo dentro de mim ficou muito, muito quieto. Preciso explicar a história antes que a casa que eu amava se transformasse em um campo de batalha. Júlia é 2 anos mais nova. Em nossa casa, ela foi artista, depois o espírito livre, depois o é só uma fase difícil. Meus pais fizeram o que podiam, sacrificaram, defenderam, minimizaram. Eu fiz o que sabia, cobrir. Primeiro foram livros, depois um semestre, depois a entrada do primeiro apartamento dela, só até o startup do Kyle decolar. Quando decolou, caiu no meu bolso. Paguei o aparelho do filho mais velho dela quando o plano odontológico deles tinha uma franquia estranha. Eu financiei uma minivan usada quando o banco disse não. Assinei como co-obrigado em um contrato de aluguel depois da desocupação. Existem anotações no Vemo que parecem entradas de diário: conta de luz da Júlia, terno para entrevista de emprego do Kyle, viagem escolar da Mia, aluguel de novo, só desta vez. Cada transferência parecia ter controle, como se eu pudesse lixar as arestas feias e grandes da nossa família. Eu estava errado. Meus pais também ajudaram, de formas menores, mas dolorosas. Minha mãe colocava mantimentos no porta-malas da Júlia e chamava de organizando a despensa. Meu pai deixava o Kyle usar suas ferramentas e praticar reparos que acabavam saindo mais caros para consertar. O refrão nunca mudava: "Você conhece sua irmã. Nem todo mundo é como você, Thomas. Você nasceu velho." Durante a residência, dormia em colchões da sala de plantão e enviava dinheiro com Wi-Fi ruim às 2 da manhã porque o senhorio ameaçava trocar as fechaduras pela manhã. Em algum ponto, me tornei um cartão que se passa sem nem pensar no saldo. Quando encontrei a casa à beira-mar, planejei tudo como uma cirurgia.
Coloquei a escritura em um traste, com meus pais como beneficiários vitalícios. Paguei os impostos por 20 anos em uma conta dedicada. Paguei a taxa do condomínio antecipadamente. Troquei as fechaduras e, olhando para as chaves na mão, senti que segurava um bote salva-vidas. Avisei meus pais uma semana antes do aniversário, para que pudessem chorar em particular, sem afogarem-se na tensão. Dirigimos juntos até lá. Meu pai tocou o corrimão como se fosse um violino que ele costumava ter. Minha mãe abriu cada armário e soltou um suspiro. Sentamos no deck e ouvimos as gaivotas. Eu disse, é de vocês. Meu pai tentou falar, mas a voz quebrou. Minha mãe disse que cheirava limão e janelas abertas. Fiquei lá à noite em um colchão inflável para testar o encanamento. Tudo funcionou. Na manhã seguinte, voltei para a cidade para fazer uma descompressão em um menino com um tumor do tamanho de uma ameixa. A casa ficou com eles. Foi aí que o sistema fez o que sistemas fazem. Júlia ligou para minha mãe no segundo dia: vocês estão na praia? De quem é a casa? Minha mãe, péssima mentirosa, respondeu: estamos visitando um amigo. No jantar, Júlia triangulou o endereço a partir de uma foto borrada do pôr do sol no Facebook do meu pai. Vista da nossa varanda. Ela chegou com o Kyle, 2 filhos, um cachorro e aquele tipo de senso de direito que se sente desde a entrada. Minha mãe me contou depois, no telefone, com a voz baixa, eles só queriam ver a casa. Depois ficaram o fim de semana. Está tudo bem? Eu disse, não é um aluguel. Ela respondeu, conversamos quando você vier. Na manhã de sábado, meu pai mandou mensagens confusas sobre a casa. Júlia continuava dizendo, casa da família. Você pode vir? Depois nada. Depois a ligação que não atendi porque estava em cirurgia. Depois a selfie da Júlia na cozinha dos meus pais, legenda, lar, doce lar. Hashtag manifestando. Comentários de amigos dela chegaram, tão merecido. Era da praia. Um do Kyle, finalmente, um lugar onde as crianças podem ser crianças. Minha mão começou a coçar onde o cabo do bisturi descansava por horas. Mandei uma mensagem para meu pai no caminho de volta da cirurgia: não assinem nada. Não concordem com nada. Amo vocês. Dirigi direto após a alta, ensaiando palavras para acalmar: vamos reiniciar isso. Vamos respirar. Nós vamos estabelecer regras. Entrei pela porta aberta, no entanto. A voz do Kyle já ecoava: vocês dois são velhos. Escadas são perigosas. Vão cair. Esta é uma casa de família. Nós somos família. Vamos administrar. Minha mãe tentou intervir: é o presente do Thomas, mas ele a cortou, ele deu para vocês. Vocês estão nos dando. É a mesma coisa. Júlia não se levantou. Apenas sorriu de lado: não dramatize, mãe. Nós cuidaremos das reservas. Reservas? Kyle gesticulou em direção à vista. Waterfront, alta temporada. Listei hoje de manhã. Dinheiro fácil. Vocês podem ficar no andar de baixo na baixa temporada. Olhei para as mãos do meu pai. Tremiam como sempre quando está furioso, mas tenta não demonstrar. Esse é o mesmo homem que trabalhou em 3 empregos e ainda assim conseguiu ir ao meu concerto da orquestra no ensino médio, usando uniforme engordurado. E agora lhe diziam para se afastar de uma casa que ele acabará de descobrir ser dele. Fui criado para ser útil, não barulhento. Mas a última mensagem do meu pai era um pedido que não podia adiar. Coloquei o bolo no balcão. Parecia ridículo naquela mesa cheia de sacolas de fast food e kits de maquiagem. Minha voz saiu firme: quem disse que está é a sua casa? Kyle revirou os olhos, como se eu fosse lento: dinheiro da família, casa da família. Não seja estranho. Júlia acrescentou: cante a música. Não estamos pedindo, tome. Estamos atualizando. O rosto da minha mãe se enrugou. Thomas, você pode explicar? Cole apontou para meu pai novamente. Ele pode explicar da varanda. Júlia riu: querido, para. Papai sabe que o amamos. A mandíbula do meu pai se mexia. Nenhum som.
Algo dentro de mim clicou como uma baioneta. Todos para a sala de estar, eu disse. Não alto, apenas firme, cirúrgico. As crianças pausaram o desenho. O cachorro parou de destruir uma almofada. Kyle bufou, mas seguiu, porque pessoas como ele sempre acreditam que a sala pertence a eles. Fiquei perto da lareira, sob a foto emoldurada dos meus pais cortando um bolo de supermercado há 40 anos. Podia sentir meu pulso nos polegares. Tirei uma pasta da minha bolsa e coloquei 5 documentos sobre a mesa de centro. Escritura, disse, batendo na primeira página registrada na semana passada. A propriedade é de nosso traste de vida, com meus pais, Sam e Ruth, como beneficiários vitalícios, com direito exclusivo de ocupação. Kyle apertou os olhos como se as palavras estivessem fazendo algo com ele. Em inglês, disse, você não recebe a chave, Kyle. Ele riu, Bru, tente me impedir. Toquei na segunda página. Instrumento do traste. Sucessão confiada. Dá-me o dever de manter a propriedade para o conforto dos meus pais. Também me obriga a remover qualquer um que interfira nisso. O tom da Júlia ficou açucarado. Thomas, você não está falando sério. Estamos ajudando. Deslizei para a terceira página. Uma captura de tela colorida. O anúncio do Airbnb que vocês acabaram de postar, usando fotos que tirei sem permissão. Descrição: casa inteira. Regras da casa: proprietário não está no local. Calendário de disponibilidade: reservado todos os fins de semana até agosto. Pagamento: conta bancária terminando nos mesmos dígitos que a sua, Kyle. Eu os desfocara para as crianças. Kyle se mexeu. E daí? Seus pais podem usar o dinheiro. Coloquei a quarta página, uma conversa impressa do grupo de ontem à noite que Júlia não sabia que meu pai tinha me encaminhado. A mensagem dela aparecia em cinza: vamos convencê-lo. Ele sempre cede se a mãe chora. Vou culpá-lo pelos empréstimos da faculdade de medicina. Estou tão animada em finalmente ter uma base na praia. Júlia estendeu a mão para os documentos, e eu a cobri com a minha. Coloquei o quinto, uma cópia laminada das regras do condomínio. Passei o dedo até a cláusula: proibido aluguéis de curta temporada. É o seguinte, eu disse. Vocês vão arrumar suas coisas hoje. Vão deletar o anúncio. Vão mandar mensagem para todos que reservaram, avisando que a casa não está disponível, e devolver o dinheiro. Vão se desculpar com a mamãe e o papai por assustá-los na própria cozinha. E vão deixar a chave desta casa sobre a mesa. Júlia piscou, como se não tivesse entendido. Depois riu, com um riso alto e trêmulo: ou o quê, Tommy? Vou cumprir meu dever como trustee, respondi. Kyle deu um passo na minha direção. Dever nada, disse, inflando o peito como se tivéssemos 12 anos. Mamãe sussurrou: Kyle, por favor. Não gosto de gritos. Gosto de precisão. Mantive tudo cirúrgico. Coloquei meu celular sobre a mesa, tela para cima. Havia nele um e-mail pronto para o conselho do condomínio com anexos, um segundo e-mail para o advogado deles, um terceiro para o cartório com o link do Airbnb e um pedido para sinalizar o imóvel por uso ilegal. Havia também uma conversa aberta com um chaveiro chamado Vitor, estacionado 2 casas adiante, porque eu havia chamado da estrada quando meu pai enviou aquela primeira mensagem confusa. Kyle olhou e se mexeu, desconfiado. Você não faria. Faria, respondi, e já fiz. Júlia se aproximou da mamãe. Mãe, diga a ele. Diga que a família. Mamãe não olhou para ela. Olhou para mim. Thomas, disse, com a voz trêmula, faça o que precisa fazer. O rosto de Kyle mudou. Apontou para a porta novamente, o mesmo gesto estúpido que havia acendido o pavio. Fora, velho. Eu me coloquei entre Kyle e meu pai. Minhas mãos estavam firmes, porque já segurei cérebros que pulsavam como pássaros. Aponte para meu pai de novo, disse em voz baixa. E a única porta que você vai atravessar é a que Vitor vai trancar por fora. Silêncio. Nem os desenhos animados soavam. Júlia tentou uma última abordagem: você é cruel. Está abandonando sua família. Eu respirei fundo. Estou cansado de ser a carteira de vocês. Isso não é abandono.
É estabelecer limites. Kyle murmurou, vamos ver sobre isso. Ele avançou para a pasta, talvez para pegar a escritura, talvez para rasgar os papéis, como se isso pudesse destruir um traste. Eu simplesmente peguei os documentos, guardei-os e me virei para meu pai. Quer ficar na sua sala de estar, pai? Ele engoliu em seco. Sim. Então, todos que não moram aqui vão arrumar suas coisas. Ninguém se mexeu. A campainha tocou. Vitor, pontual. Foram 3 horas, porque o caos sempre demora mais para se desfazer do que para começar. Vitor trocou a fechadura enquanto Kyle fazia um pequeno escândalo silencioso na entrada, sussurrando gritos para Julia, chutando a calçada, ligando para alguém para verificar uma questão legal. O cachorro latiu até ficar rouco. As crianças se moveram como sombras envergonhadas, colocando roupas em sacolas enquanto me observavam meio receosas, como se eu pudesse explodir. Eu não explodi. Sentei com a mamãe à mesa da cozinha e preparei chá na chaleira que comprei. Ela continuava enxugando os olhos com um guardanapo. Eu não queria te contar, disse. Achei que conseguiríamos suavizar tudo. Mas eles chegaram tão rápido. Eles disseram que seria mais fácil para nós assim. Sem escadas para seu pai, menos para limpar. Disseram que cuidariam das partes difíceis. As partes difíceis são as que significam o nosso, eu disse. Ela sentiu, um pequeno aceno de culpa que eu conheço de todas as vezes que ela se desculpou pelo clima. Meu pai olhava para a água. Achei que seria mais forte, disse ele. Eu deveria ter mandado eles irem embora. Você me ligou, eu disse. Essa foi a parte forte. Na sala de estar, abri meu laptop, conectei ao meu hotspot e cancelei todas as reservas ilegais. Escrevi para cada cliente, anúncio removido pelo proprietário. Reembolso emitido. Anexei a regra do condomínio para aquele que ameaçou deixar uma avaliação. Redigi uma carta curta para os vizinhos, vocês podem ter visto carros. Houve confusão. Não haverá aluguéis de curta temporada no número 24 da Xpray. Julia tentou reinterpretar a situação pelo menos 3 vezes. Primeira tentativa, só estávamos animados por eles. Sentou-se em uma mala cheia, com o rosto arrumado em uma expressão de leve mágoa. Queria que as crianças ficassem mais perto dos avós. Você sabe como você trabalha. Segunda tentativa, faz sentido se você pensar bem. Você nunca está lá. Eles estão envelhecendo. Nós é que temos energia. Terceira tentativa, quando eu não discuti, não mordi a isca, ela foi para o ataque. Você acha que dinheiro faz de você o pai, Thomas? Não faz. Você compra coisas para não precisar ser uma pessoa. Eu comprei uma casa para nossos pais, eu disse. Não comprei um passe de permissão para vocês roubarem. Ela estremeceu com a palavra, depois ficou fria. Bem, lembre-se disso, disse ela. Espero, eu respondi. Kyle se recusou a entregar a chave. Venha pegar, ele sorriu, o que teria sido engraçado se Victor não tivesse instalado a fechadura digital 10 minutos antes. Alcancei além de Kyle, pressionei 0 e então reprogramá-la para um código que meu pai escolheu, enquanto Kyle via toda sua vantagem se afundar no ar do mar. Ele tentou outra abordagem. Você acha que é esperto com seus papéis? Eu respondi calmamente, conheço alguém. Conheço o cartório. E seu amigo vai te dizer que um traste vale mais que um chilique. Ele me encarou, tentando decidir se eu estava blefando. Não estava. Quando finalmente carregaram as caixas para o SUV, Julia parou na varanda. Você poderia ter apenas falado comigo, disse. Tenho falado com você há 10 anos, eu respondi. A boca dela se apertou. Você vai se arrepender quando precisarem de ajuda e você não estiver por perto. Olhei para minha mãe servindo o chá. Olhei para a mão do meu pai finalmente parada no braço da poltrona. Eu estou por aqui, eu disse. Por eles. Eles partiram. O cachorro latiu para a janela como se tivesse uma opinião sobre a lei de propriedade. Depois que se foram, a casa mudou de temperatura. Era o mesmo ar, mas não o mesmo ar. Eu podia ouvir o oceano através da tela. Podia ouvir meus pais respirando.
Fui de cômodo em cômodo com um saco de lixo, pegando caixas de suco, uma tiara de plástico e duas meias que não combinavam. Encontrei uma folha dobrada na gaveta do quarto de hóspedes. Era o plano de negócios do Kyle. Ele estimava o lucro mensal em 5 vezes a multa do condomínio. Na margem, Julia havia escrito: Tom não vai dizer não se a mãe chorar. Coloquei o papel de volta como se fosse algo cortante. Minha mãe continuava pedindo desculpas pela bagunça. Eu dizia: são só migalhas. Quando o sol começou a descer, meu pai segurou meu braço. Filho, disse ele, não sei como dizer isso sem parecer que falhei com vocês dois. Você não falhou conosco, respondi. Você nos deu tudo o que tinha. Só que deu demais para ela por tempo demais. Todos nós fizemos isso. Ele assentiu e não discutiu, porque era verdade, e a verdade era um alívio. Preparei um jantar simples. Comemos no deck. Mamãe contou a história do primeiro apartamento dela, o que tinha o rato que ela chamou de Bernard, porque só aparecia aos domingos. Meu pai riu. Aquele riso que só ouço quando ele não precisa se conter pelos outros. Meu celular vibrou como um ninho de vespas. Mensagem de Julia: você fez a mamãe chorar por causa do Kyle. Cessar e desistir, Dr. Boy. De um número desconhecido que acabou sendo primo do Kyle. Vamos aí no próximo fim de semana, né? Já convidamos gente. Coloquei o telefone virado para baixo e comi minha salada. Naquela noite, configurei o sistema de alarme. Instalei uma câmera na varanda com um toque de campainha ridiculamente alegre, para que até meus pais gostassem. Coloquei os códigos em uma pasta chamada Coisas Felizes, com letras grandes que meu pai podia ler sem óculos. Deixei cópias do trash, da escritura e das regras do condomínio em uma gaveta chamada Armadura Chata. Ao sair, minha mãe ficou na porta, segurando o suéter bem fechado. Desculpe que tenha chegado a isso, disse ela. Não estou arrependido, respondi. Era necessário. Na semana seguinte, tudo balançava como uma mesa com uma perna curta demais. Julia iniciou uma campanha barulhenta no grupo da família. Thomas roubou uma casa dos netos. Capturas de tela chegaram de primos com quem quase não falo. Stories da Julia no Instagram, fundo branco, texto branco, quando o dinheiro te torna cruel. Depois uma foto do meu carro na entrada com a legenda: alguns acham que podem comprar amor. Não respondi. Construí uma pequena barreira. Liguei para nossa tia, que ainda fala o que pensa. Expliquei de forma simples que a casa pertence aos meus pais e permanecerá assim enquanto eles viverem. Pedi que não carregasse nossa dor como fofoca. Ela disse: finalmente, Thomas. E ponto final. Escrevi um e-mail para Julia e Kyle, educado, firme, monótono. 3 pontos. Todo contato sobre a casa passa por mim, vocês não têm permissão para entrar na propriedade, qualquer violação resultará em ação do condomínio e do nosso advogado. Eu aceito a mim mesmo. Aceito apenas a mim. Configurei o e-mail como resposta automática para qualquer mensagem futura sobre a casa. Prometi a mim mesmo que não negociaria com uma história que sempre termina da mesma forma. 2 dias depois, uma notificação: novo pedido de reserva. Sea Spray Cottage. Kyle havia relistado com outra conta, usando uma foto do deck dos fundos. Encaminhei a equipe de segurança da plataforma, com a escritura e o trash anexados. 10 minutos depois, anúncio removido, usuário banido. Não senti triunfo. Eu me senti como um zelador em um estádio depois do jogo, apenas fazendo o trabalho. Meu pai me ligou uma manhã para dizer que a casa cheirava a torrada e sal e que ele dormiu a noite inteira pela primeira vez em meses. Minha mãe enviou uma foto dos pés apoiados no corrimão do deck, tornozelos cruzados, esmalte rosa vibrante, como quando eu tinha 5 anos e achava que ela era uma estrela de cinema. Pareciam leves. No meio de toda essa suavidade, Julia continuava cutucando as paredes. Enviou um pedido de pagamento por um aplicativo alegando danos emocionais. Mandou uma carta para meus pais começando com como seu cuidador principal, uma frase que nunca foi verdadeira. Kyle postou um meme com uma seriga dentro de um cifrão, insinuando que eu roubava órgãos por dinheiro. O barulho deles, no entanto, não mudou o ar na pequena casa azul. Uma noite, Julia ligou de um número bloqueado. Atendi, talvez por ser mole ou por esperança.
Ela ficou em silêncio ao ouvir minha voz. Depois tentou uma nova tática, sussurrando: Tommy, escuta. Estamos atrasados. K perdeu o contrato. Vamos perder o apartamento. As crianças, fechei os olhos. Há um ponto em que empatia vira gasolina. Júlia, disse, não vou discutir sobre a casa. Então dinheiro é mais importante que família para você. Ela colocou a máscara de volta. Limites, disse, são a forma de eu ser família e não um banco. Ela desligou. Deixei o silêncio repousar como um paciente em recuperação, monitorado, protegido, doloroso de uma forma curativa. 2 semanas depois, dirigi cedo. Café em uma garrafa térmica, estetoscópio ainda no pescoço por hábito. A água tinha aquele brilho prateado, como se estivesse descansando entre respirações. Consertei uma dobradiça travada. Coloquei bolas de tênis na prateleira da garagem na altura certa para que meu pai pudesse entrar com o carro sem bater na parede. Etiquetei os disjuntores porque ele ama etiquetas. Minha mãe fez panquecas, queimou o primeiro lote, riu. Sentamos à mesa e conversamos sobre compras, sobre a vizinha chamada Jean que deixa conchas em um pote na cerca, sobre o pelicano que se recusa a ser digno. Ninguém falou de Júlia por 1 hora. Parecia uma bancada limpa. Depois do café, minha mãe tocou minha mão. Vou falar com sua irmã, disse. Não para brigar, para dizer não. Não estou pedindo para você escolher. Eu disse, e era sério, não me interessa esse jogo de terra arrasada em que as pessoas decretam vencedores. Eu queria que meus pais tivessem uma varanda em paz. Mamãe sorriu discretamente, não é escolher, é parar de fingir. Meu pai pigarreou. Eu deveria ter ensinado isso melhor, disse. Ensinei você a trabalhar. Não ensinei a parar. Você me ensinou a amar e a ficar. Eu respondi, estou apenas aprendendo a parte de ficar sem ser devorado. Ele riu baixo, grato. Caminhei pelo perímetro e apertei o trinco do portão. Verifiquei o ângulo da câmera. Imprimi uma plaquinha para a mesa de entrada, bem-vindos ao lar, Sam e Ruth. Soava brega, e exatamente certo. Mais tarde, sozinho no deck, pensei na manchete que minha irmã escreveria se a história fosse dela: eu dei uma casa para meus pais e destruí minha família. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que parei de alimentar o troll sob a ponte. O que aconteceu é que eu fiz um presente e depois o protegi para que não se tornasse uma arma. Eu costumava me dizer que distribuir dinheiro mantinha a paz. Não mantinha. Apenas silenciava o barulho enquanto o ressentimento fermentava nas paredes. Limites são mais altos no começo. Depois vem um silêncio que ninguém consegue fingir. As mensagens diminuíram. Júlia mudou seu foco para outros públicos. Kylie encontrou outra colina para jogar seus chiliques. Meus pais começaram a dizer pequenos anãos em que soavam como assim para suas próprias vidas. Não, não podemos ficar com as crianças neste fim de semana. Não, não podemos atravessar a cidade para consertar seu carro. Eles começaram a dizer assim a sanduíche cedo, a cochilos, a apontar barcos com nomes engraçados. 1 mês depois, minha sobrinha, de 16 anos, cheia de camisetas de banda e olhos grandes, me mandou uma mensagem direta que dizia apenas: a casa é bonita. A vovó parece feliz lá. Respondi: venha visitar com a permissão da vovó. Sem reservas, só panquecas. Ela mandou um emoji rindo e depois, ok. Uma pequena trégua com alguém que não quebrou nada. Na noite passada, depois de um caso tarde no hospital, dirigi até a casa porque precisava vê-la iluminada por dentro. Pela janela, vi meu pai lendo em sua poltrona. Os óculos escorregando pelo nariz, do mesmo jeito que ele sentava em nosso antigo apartamento quando a única luz vinha da TV. Minha mãe tinha um cobertor no colo e um quebra-cabeça sobre a mesa. O som do oceano subia e se acomodava sob tudo como uma base. Não entrei. Fiquei na calçada e deixei o silêncio me mostrar o sentido de tudo isso. Agora eu sei o seguinte: amor não é cobrir o mau comportamento de alguém com seu corpo. Não é aplaudir o caos só porque quem o causa compartilha seu sangue. Amor é uma casa com boa iluminação e portas que trancam. Amor é papelada que segura quando as pessoas não seguram.
Amor é dizer aos seus pais para descansar e dizer a todos os outros: não, eu não sou o banco deles. Não sou o bode expiatório deles. Não sou a saída de emergência que eles puxam quando o fogo que eles mesmos acenderam esquenta. Sou filho deles. Um homem com um trabalho que exige precisão. Um irmão que finalmente aprendeu que precisão pertence em casa. Se minha irmã algum dia quiser ficar neste deck e olhar para esta água com nossos pais, ela pode. Pode vir de mãos vazias e com um pedido de desculpas, não com um plano de negócios. Ela pode ser família sem tocar no termostato. Até lá, a casa permanece. As fechaduras clicam. As meninas discutem. As janelas cantam quando o vento vem da Bahia. Dentro, meus pais respiram tranquilos. Se há uma moral, é esta: um presente não deve custar você mesmo. E um limite não é crueldade. É a forma de o amor manter a luz da varanda acesa sem queimar todo o bairro.